Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse meu vídeo aqui, tá certo? Eu vou tentar agora trazer para vocês videoaulas. Caso vocês gostem, vocês me avisem, tá? Se ficou legal, se ficou ruim, se ficou bom, elogios, críticas, sou bem-vindo, tá? A qualquer uma dessas coisas vocês possam me ajudar a melhorar a aula para vocês na quarentena, tá certo? Vou dar continuidade na apostila. Qualquer dúvida anterior, se vocês acharem que aquela parte de tradução, duplicação do DNA, síntese de proteína, tudo aquilo, se vocês acharem que eu preciso falar aquilo de novo, de repente fica engraçado não, fica bom eu gravar uma videoaula sobre aquela parte, me avisem que eu gravo, tá bom? Senão eu vou dar continuidade com a matéria aqui. Então, a gente tem aqui agora mutações genéticas. Tá? O próximo assunto que a gente vai ver na apostila, eu dividi ele em duas partes, porque a gente vai ver algumas outras coisas depois. Vou trazer uma partezinha extra para vocês na semana que vem, antes da gente começar a genética mendeliana mesmo, ou que é a genética lá dos quadrinhos de cruzamento. Tá? Primeiro, eu vou falar um pouco sobre mutações. O que são mutações? Tá? Eu vou começar pelo conceito de mutação. Uma mutação ela pode ser caracterizada como uma alteração nas bases nitrogenadas de uma molécula de DNA. Quando você altera pelo menos uma base nitrogenada, isso pode ocasionar uma alteração na expressão inteira do gene. Porque, lembrando lá de todo o processo de síntese de proteínas, que tem a ver com a tradução do RNA mensageiro pelo RNA transportador e pelos ribossomos para formar um polipeptídeo que vai dar origem a uma proteína. Tudo isso depende ali dos códons, então se você mudar às vezes uma letrinha, né, uma única base nitrogenada, você já pode mudar a expressão inteira desse gene. Mutações são comuns, elas acontecem bastante. A maioria das mutações são ruins ou neutras. É uma mudança que não acontece nada, não vai ter diferença nenhuma para o organismo, ou vai ser uma mudança ruim que vai prejudicar ele. Quando acontece em um organismo uma mutação ruim, ele é eliminado, ele morre, na maioria das vezes. Se for uma mutação neutra, ela continua ali, não fez diferença nenhuma. Se for uma mutação boa, às vezes pode ter uma mutação boa. Essa mutação boa, pela ideia da seleção natural, né, a teoria da evolução, essas pequenas mutações boas, o acúmulo delas vai rumando a uma melhor adaptação daquele organismo no ambiente onde ele está inserido. Então, a mutação ela é extremamente importante para a evolução das espécies. A mutação, a gente acha que mutação é ruim, mas a mutação ela é boa também. Se não tivesse mutação, a gente ainda seria um organismo unicelular lá, como era na origem da vida 3,5 bilhões de anos atrás, na Terra primitiva. Graças à mutação que hoje temos organismos complexos vivos no planeta Terra. A unidade que a gente chama de mutação é muton, né, que seria a menor unidade possível, que é a mudança em um nucleotídeo. Então, se você tiver uma mudança em um nucleotídeo, você tem a mudança em um muton. Tá? Isso aí é só uma unidade, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui a gente tem um exemplo no desenho aqui do que uma mudancinha pode ocasionar. Se você mudar, por exemplo, um T aqui, desculpa, por um A, o que vai acontecer? Quando você faz essa mudança, você vai mudar o códon, certo? E você vai mudar o aminoácido que vai ser chamado pelo RNA, vai ser trazido, pelo RNA transportador. Então, aqui no caso, essa alteraçãozinha aqui é o motivo, por exemplo, da anemia falciforme, que é o quê? Quando as hemácias, né, do sangue, elas adquirem essa forma de foice e elas perdem um pouco essa função. Por que elas ficam desse jeito? Justamente por essa mutaçãozinha aqui, que você muda o códon, em vez do RNA transportador trazer o glutamato, que é um aminoácido que normalmente ele traria, ele traz a valina, e aí você já muda toda a conformação, toda a expressão desse gene, e você já cria uma hemácia na forma de foice. Então, é muito importante vocês entenderem que só uma alteraçãozinha já é suficiente para estragar tudo, ou para melhorar tudo, ou para não acontecer nada. Mas basta saber que uma mudança é relevante, tá bom? Então, a gente tem alguns tipos de mutação.
A mais comum é o que a gente chama de substituição. Quando você altera uma base nitrogenada por outra. Você tinha um T que vira um C, ou você tinha um T que vira um A, tá? Isso é muito comum, você altera uma base para outra. A gente chama a substituição de transição quando são bases, quando são purinas, que são trocadas, ou pirimídicas, que são trocadas com outra pirimídica. Lembrando que as bases púricas, né, ou purinas, são a adenina e a guanina, e as pirimídicas são a citosina e a timina. Então, se você tem uma transição, ou seja, de uma adenina para uma guanina, por exemplo, isso é uma substituição por transição. Se você tem entre purinas e pirimídicas ou vice-versa, se você tem, por exemplo, uma citosina trocada por guanina ou uma timina trocada por adenina, isso já é uma transversão, tá? Um outro tipo de mudança. Tá? A gente chama isso de transversão. Então, transição quando são bases, mesmos tipos de base, transição, desculpa, e transversão são quando são bases diferentes. Tá bom? Esse aqui é o tipo mais comum que a gente tem. Muda uma base por outra. E aí você muda a complementar e muda toda a expressão do gene. Às vezes a gente tem uma deleção, que no caso, por exemplo, o T aqui ficou sozinho, certo? Era para ter um A ligado a ele aqui. Essa base foi deletada. Tá? Isso aqui é fácil de entender também. Perde um nucleotídeo, você também vai perder ali toda a expressão do gene. Tá? Geralmente, quando você perde esse nucleotídeo daqui, esse outro tende a se perder também depois de um tempo. Lembrando também que a mutação, a maioria das vezes ela é corrigida pelo seu organismo. O seu organismo, né, o metabolismo interno da célula, durante a divisão celular, ele tem um mecanismo de reparação. Ele passa conferindo todo o DNA, se ele foi dividido certinho, se ele passou por todas as fases certinhas ali. Se ele não passou, geralmente tem como a célula corrigir isso. Se passar, vira uma mutação. Por último, a gente tem inserção. O que é inserção? Você adiciona uma base que não existia ali. Então, você encaixa um nucleotídeo extra que não existia ali. Encaixando esse nucleotídeo extra, você pode mudar muita coisa. Assim como a deleção. Tá? A deleção também é danosa. Por quê? Porque, às vezes, se você adiciona um a mais... Lembra que o códon era formado por 3 nucleotídeos? Certo? Então, vamos supor que você tem códons aqui. Você tem um códon e outro códon. Se você coloca uma outra base aqui no meio, o que é um códon aqui agora? Tá? Isso aqui vai virar um códon, por exemplo, e você vai ter outros códons surgindo. Você embaralha aquilo. Não sei se vocês entenderam. Você adiciona mais ali e você acaba criando um códon que não existia. Tá? Isso causa problemas ali em toda a expressão desse gene, às vezes. Tá? E são mudanças mais drásticas. A substituição é a que causa geralmente menos mudanças significativas a ponto de mudar todos os códons, tá bom? Então, ainda dentro dos tipos de mutação, como ocorre lá na transversão, tudo aquilo que eu falei agora, a gente tem ainda 2 tipos, a mutação somática e a mutação germinativa. Qual que é a diferença entre elas? Tá? A gente tem a mutação somática, que é o que acontece nas suas células normais do seu corpo. Na maioria das vezes, essa mutação somática dá origem a um câncer ou um tumor, tá? Porque é uma mutação que ocorre ali e fica no organismo do indivíduo. Essa mutação, lembrando que uma mutação somática, ela não é herdada, você não passa isso para os seus descendentes. Uma mutação germinativa você já passa. Por quê? Onde ocorre essa mudança? Essa mudança ocorre nos gametas. Então, o espermatozoide e o óvulo eles são mudados. Você muda ali neles. Então, quando você muda no espermatozoide e no óvulo, você passa isso adiante. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente saber identificar. Por último, uma coisa que eu queria falar é a respeito do código genético. Lembra de todo aquele código genético? Lembra que ele era degenerado? Significava que mais de um mesmo códon codificava um aminoácido igual? O códon, nesse caso, ele ser degenerado, ele serve para proteger o código genético de mutações. Por quê? Porque se você mudar, às vezes, um nucleotídeo daquele códon, ele ainda pode estar relacionado com o mesmo aminoácido e não causar uma mudança tão grande. Um exemplo disso, se você pegar o códon CUU, por exemplo. Se você tiver uma mudança nesse último U aqui,
para ele virar uma citosina, né, uracila virar citosina, CUC, se fizer uma mudança aqui, como o código é degenerado, tanto o CUU quanto o CUC, eles servem para eles correspondem com a leucina. Então é um tipo de mutação que, se acontecer, não causa dano nenhum, porque continua tudo igual. Então o fato dele ser degenerado, dele ter mais de uma sequência diferente para a mesma coisa, ajuda a manter esse material genético coeso, independente das mutações. Ele facilita. Óbvio que às vezes vai acontecer e não adianta ter degeneração ali, que o negócio ainda vai dar problema. Mas na maioria das vezes pode ajudar, tá? Então eu vou parar por hoje aqui essa parte de mutação genética. Semana que vem eu trago para vocês a outra parte, tá bom? Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentáriozinhos aqui, ou me manda mensagem direto, tá bom? Vocês têm meu contato aí, vocês podem mandar, tá certo? Valeu!